Mas aí eu acho que cada um vai poder falar um pouquinho do seu trabalho, né? De acordo também com as conversas que forem saindo, perguntas que forem surgindo. Lembrar que esse projeto é um projeto vinculado ao edital Prêmio Movimento, né? De reconhecimento da cultura pelotense, Prêmio de Reconhecimento da Cultura Pelotense, um edital vinculado à Lei Aldir Blanc, né? Que é a lei conseguida pelos artistas, por uma mobilização nacional de artistas para, né, ter recursos durante a pandemia. Então, várias ações surgiram e têm surgido, assim, né, a gente está no momento de resultados de projetos, né, estão começando a vir à tona e tal, e, ao mesmo tempo, essa lei fez com que muita gente se juntasse em rede, novas redes, né, para pensar os seus trabalhos e criar novas conexões. Então, eu, eu fiquei ano passado bastante envolvida com a articulação política do fórum aqui de Pelotas e fui adiando um pouco o meu trabalho com dança. Assim, eu praticamente não produzi nada no passado, porque o grupo onde eu entrei parou e, enfim, não estava numa vibe, assim, as pessoas, acho que bastante gente produziu bastante coisa, ó, a Xanda trazendo uma mensagem subliminar ali, básica, do ele não. Bastante gente produziu bastante coisa e teve uma pressa, assim, em narrar a pandemia, narrar o isolamento, narrar a preocupação, narrar essa fase terrível que a gente está passando, mas eu não consegui, não senti essa necessidade de falar sobre, falar através da dança, falar, enfim, eu tenho um processo bem lento em geral. E aí, no fim do ano, reativei e comecei a pensar, tipo, tá, vamos fazer um trabalho, então, vamos fazer alguma coisa, o que sai, né, se eu desenferrujar aqui. E aí pensei um trabalho que inicialmente seria bem menor, eu acho, né? E convidei a Xanda, pensei na figura da Xanda, né, como orientadora, né, dessa pesquisa. Seria uma coisa de... Ah, o Thiago conseguiu entrar. Seria uma coisa de um mês, né? Uma pesquisa rápida e tal, mas a coisa vai se desenvolvendo de forma tal que virou um trabalho super, né, super redondo no fim das contas, com a inclusão de mais gente na equipe, porque precisaria de alguém para gravar. Então seria uma coisa que poderia ser feita talvez num celular, assim, para arranhar noções sobre esse tema. A gente acabou fazendo de uma forma super profissional, assim, que me deixa muito feliz. Contratei, chamei, convidei, né, convoquei, porque aqui é, tipo, veio parceria, né, não tem essa de contratar, né, mas convidei para esse projeto gente que eu tenho um trabalho que eu respeito muito, a começar pela minha mãe, que é a pessoa que dá conta de qualquer parada, assim, né, ela fez figurino, fez a identidade visual do projeto, e, enfim, é uma pessoa que quebra todos os meus galhos em várias frentes, então saberia que ela daria conta das demandas aqui. E convidei as pessoas, né, conhecidos, amigos que de muito tempo, como o Gustavo, e de pouco tempo com a Camila e o Takeo, que é um pessoal do audiovisual que vem trabalhando mais próximo da dança, né, de uma forma muito boa, assim, com muita sensibilidade para a questão do movimento, né, que é o que agrega valor à linguagem da videodança, né? Pensar um vídeo que não seja só um registro, né? Mas que o vídeo que pegue o que precisa ser pego do movimento. Então, esse olhar que essa galera vem desenvolvendo, né, da nossa audiovisual é muito importante e é uma forma de se especializar, assim, nas demandas da dança, né? E o Gucci é um cara que trabalha, é multi-instrumentista, assim, que ataca em várias frentes e bate forte, assim, o tempo todo, com, né guitarrista, violão, não é violoncelista, mas, enfim, o Gucci vai se apresentar melhor. Mas ele se aproximou da música eletrônica aí, e aí ele já tinha uma trilha, na verdade, que foi um pouco da onde a ideia surgiu, que é o Encostos, que é uma trilha bem agressiva, assim, digamos. E a gente partiu desse lugar, foi a minha referência inicial, mas o Gucci, ao se envolver com o projeto, também começou a querer fazer outras coisas, e também ele vai falar um pouquinho da trilha, né, depois, mas ele usando esse know-how, assim, que a gente, né, que acompanha o trabalho dele de muito tempo, sabe que ele também faz miséria. E isso, a Xanda é uma pessoa com quem eu já queria trabalhar há bastante tempo, né, que é professora do curso de dança, e acompanhando o trabalho solo dela, e o jeito como ela trabalha com as pessoas, eu precisava de uma direção, assim, que me orientasse como conduzir esse processo, porque também trabalhar solo é muito difícil, né?
até para mim ensaiar é muito difícil sozinha, estabelecer né, uma rotina e como é que eu me enxergo, né, ensaiando em casa, assim, num quarto. Então, a Xanda foi uma pessoa, né, que ela bota a lenha, assim, no que tu estiver fazendo e vai tirando coisa, consegue pensar e alavancar lugares incríveis, assim, de pesquisa, né, e cortar também. Então, para mim, é uma parceria que foi bem importante, assim, que todo mundo conseguiu pontuar e também puxar, né, pontos e necessidades das suas áreas de uma forma muito legal. Então, na verdade, eu acho que eu vou meio passando a bola, assim, porque eu sou meio palestrinha, as pessoas já me conhecem. Para quem quiser falar da equipe, para quem quiser fazer pergunta também, sem uma ordem muito estabelecida, assim, eu acho que vai surgindo a conversa e estamos aí. Então, passo a vez aí para quem quiser fazer considerações também sobre o trabalho agora, enfim. Equipe. Então, não vou deixar espaço vazio, então, Gustavo, na melhor ideia de composição, assim, videográfica. Não vamos cortar direto, vamos fazer corte seco. Massa. Eu acho que a Bruna já explicou bem o meu trabalho, quando ela fala cortar, pinçar, alavancar, para mim é exatamente isso que
que eu me propus a fazer quando a Bruna me chamou, porque exatamente a Bruna, ela veio já com a ideia, a concepção do trabalho muito bem elaborada, a pesquisa já bem avançada, as ideias cheias de energia e de vários caminhos. E a minha proposta ali ela foi de olhar muito para o movimento e pensar como que o movimento podia ser articulado dentro dessa pesquisa que ela tá se propondo a fazer, né? Que não se encerra com o vídeo, né? O vídeo é um dos produtos dessa pesquisa que é mais longa, né? Que eu entendo que a Bruna vai continuar. Mas como que nesse momento a gente podia pegar essa movimentação e transformar ela em videodança, transformar ela em potência e trazer a sensação que ela queria das coisas que ela estava pesquisando para a tela, primeiro para o corpo dela, né? E posteriormente para a tela. Eu acho que nisso eu fico muito feliz assim com o produto final. Eu acho super bem sucedido, sou bem orgulhosa do trabalho. Assim, eu acho que é uma equipe, como o Gustavo falou e a Bruna também, é uma equipe que funcionou muito bem sucedida, assim, Maria, Gustavo, a Bruna, Takeu, Camila, a usina feminista, todo mundo que esteve lá junto e talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas foi uma coisa que funcionou tão bem que parecia que a gente não estava trabalhando, sabe? A gente terminou o dia super cansado, exausto, mas o trabalho fluindo e acontecendo, assim, surgindo coisas e todo mundo com muitas ideias, muitas propostas que o Gustavo falou de ser uma música, outra, e daqui a pouco já não é mais, a coisa vai se transformando. E realmente, assim, eu acho que o trabalho ele foi chamando isso, sabe? O trabalho ele foi pedindo mais coisas, ele foi pedindo uma produção mais bem acabada, ele foi pedindo uma determinada movimentação e a gente conseguiu ouvir isso e ir atrás, assim. Então, fico muito feliz também, pago um pau para essa equipe, fiquei super contente de estar trabalhando com eles e para mim é a inauguração assim de vários projetos, assim. Espero que a gente trabalhe de novo juntos. Eu sou a Maria, eu sou quem produziu a produtora do vídeo dança, e eu gosto muito de trabalhar com a Bruna pela razão de ela sabe o que quer, ela sabe o que não quer. E essa é a mesma razão porque eu não gosto muito de trabalhar com a Bruna, porque ela sabe o que quer e ela também sabe o que não quer. Então, às vezes, complica muito isso. Quem já trabalhou com ela sabe como é que funciona. Mas é sempre um desafio interessante, porque ela acaba explorando habilidades que ela sabe que eu gosto de ter. De vocês todos, eu sou a menos experiente. Em seus segmentos, vocês me dão um baile, né? Eu sou, como eu me coloco, uma artisteira. Eu gosto de saber um pouquinho de tudo e conhecer um pouquinho de tudo e ser útil também no que eu consigo apoiar. E é sempre um prazer, é sempre uma coisa gratificante, como a Xanda falou. A gente pode estar cansada, mas tu vai fazer uma coisa que te dá prazer de fazer, né? Então, é muito gratificante participar dessas coisas assim. E eu achei demais o resultado. Parabéns, pessoal, aí ficou maravilhoso, ficou divino, muito, muito legal mesmo. Segue o baile. Salve, estão me escutando? Tô sem câmera aqui, mas eu sou o Takeu, faço parte do coletivo Nós Audiovisual, né? Eu entrei no projeto a convite da Camila, que foi convidada pela Bruna, né, para auxiliar na câmera, né, e acabei também fazendo a finalização de cor do vídeo, né. A Camila fez a edição, planejou o roteiro, né, planejou todos os temas, né, de cada cena, e o que nos facilitou bastante nesse processo, né, às vezes a gente tem uma ideia, só que organizar essa ideia é um processo muito, muito delicado, complexo, né, leva um tempo, porque a gente está montando uma ideia antes de ter algo concreto, né, então fica no imaginário e na hora do vamos ver acaba sendo totalmente freestyle a coisa. Então, e foi legal trabalhar com essa equipe justamente porque
todo mundo ali estava sintonizado, né, como já citaram, então foi uma sincronia, assim, e uma harmonia de set, assim, que é muito gratificante de fazer parte. Então, agradeço a oportunidade de estar trabalhando com vocês. Agradeço a presença de todo mundo que assistiu o vídeo, né? A gente disponibilizou pelo canal da Nós ali. E para mim foi um sucesso, está sendo um sucesso e vamos lá. Muito obrigado. Pergunta ao Camilo, ao Takeo, se a Camila está por aí tímida ou qual a situação. Entrou o Rafa agora também, Grilo. Boa noite. E, enfim, microfone aberto aí, estão em casa. Tem celular caindo aqui, fiação, como sempre, eu em live mais atrapalhada que o normal. Mas podem ir falando aí, vamos botar na roda. A Alice deu uma comentada aqui, eu coloquei a música referência, que é Encostos, coloquei ali no chat, que é a música do projeto do Gustavo Bitcoma. Vocês vão ver que ela é bem diferente da trilha que ficou no fim das contas. A gente foi para um lugar muito outro, assim, porque acho que vou enquanto, enfim, não sei se a galera quer dar uma conversada aí, mas eu acho que a trilha é um link legal, assim, para falar sobre as mudanças também, algumas mudanças da ideia inicial, né, para que ficou no fim das contas, porque a trilha, quando vocês ouvirem, vocês vão ver que ela é um muro, assim, a música Encostos, ela é um muro, assim, ela é uma música, uma composição eletrônica, e ela, além de ser uma porrada, assim, crítica do início ao fim, essa crítica vem em forma de batida ininterrupta, assim, é um muro eletrônico. Então, ela pediu uma coisa da dança, né, que a gente foi mudando, assim, até porque do ponto de pesquisa em que eu comecei, eu conversei com uma professora aqui da UFPEL, a Adriane Rodolfo, que ela é da antropologia e da área da antropologia da religião. E ela começou a me trazer referências bibliográficas, assim, bem interessantes, que mostram como esse universo, né, do fiel, né, dentro da igreja, de toda a relação social, assim, comunitária, né, entre as pessoas e as lideranças, ela é muito mais complexa e contraditória do que o que chega até nós em termos de escândalos, né? Que, na verdade, os escândalos midiáticos envolvendo as lideranças políticas evangélicas foi um pouco o que me fez querer falar sobre isso, né? Porque já é uma contradição, assim, em termos de Estado laico, existe uma bancada evangélica no Congresso. Aí eu começo a partir desse lugar, assim, muito midiático, talvez, e quando eu vou para o lugar acadêmico, que é de entender como é que essas relações se tecem, né? Eu vejo que, cara, talvez não caiba num momento tão sensível também social, né, dentro desse governo, dentro dessa gestão, só cair matando, né? A gente tem que pensar em redes estratégicas, em olhar para o do outro, para uma comunidade que a gente talvez nunca tenha olhado muito bem, né? Como é que essa comunidade se desenvolve e como é que se desenvolve também em termos de oposições sociais, oposições políticas. Então, as referências da Adriane, elas me pediram um cuidado maior na minha narrativa. E aí eu comecei para um lugar que já não, né, felizmente a gente conseguiu, trazendo algumas músicas do Gustavo que poderiam ser usadas, mas a gente conseguiu criar uma coisa muito mais apropriada ao que eu posso falar nesse momento, né, porque também, enfim, o projeto surge de uma ideia bem maior, que pode vir a ser retomada, e talvez seja, focando em outra faceta, assim, desse universo evangélico, mas nesse vídeo agora, eu peguei muito a visão sobre o fiel, a perspectiva do fiel, ou da fiel, né, que é o corpo por onde todas as contradições atravessam, né, de lideranças, de escândalo, de necessidade, de encontrar na igreja, às vezes, o trampolim para ter força para seguir, tocar a vida, sustentar uma família, às vezes muito pobre, enfim. Então, eu fui para esse lugar de olhar para a pessoa que crê, que se engaja, né? E aí a trilha, ela acompanhou isso muito bem, ela foi trazendo, né, a coisa muito mais próxima ao ritual, é um lugar muito mais interno, assim, né?
ainda que seja de fora, porque eu não sou, né, dessa comunidade. Eu fiz visitas às sessões do descarrego, umas, sei lá, 2, 3 vezes na vida, e uma dentro desse projeto. E nessa incursão aí eu vi muito a relação da liderança com os fiéis, e é uma coisa que me choca muito ainda, mas o foco não foi esse neste trabalho, né? Então acho que a gente conseguiu pegar um um viés assim que foi tipo para descrever e apresentar uma parte desse universo assim, claro, com uma narrativa nossa, com uma coisa tendenciosa em algum sentido que, né, é inevitável. Mas a gente pode continuar conversando sobre isso agora. A Alice está perguntando aqui, ó. Veio primeiro. Ah, pode responder aí.
Ai, que engraçado. Vou deixando aí o microfone rolar pra galera. Cássio, quer falar? Depois eu respondo o Thiago. Eu ouvi alguém abrir o microfone, me enganei? Eu abri rapidamente, assim, mas não sei se também. Acho que o Gustavo já respondeu bastante coisa sobre essa pergunta, mas o que eu acho, em que eu gostei, né, da pergunta e acho legal de acrescentar é que é a própria virada que a produção em videodança dá, assim, né? A gente às vezes tem essa relação que a dança ela é sempre afiliada a alguma música, né? E aqui a gente consegue, com o videodança, isso se torna bem mais disruptivo e caótico, assim, né? Então a gente consegue pensar, por exemplo, o movimento, né, que a gente trabalhou, eu e a Bruna, não necessariamente é o movimento, a coreografia, né? Quem coreografa finalmente o videodança é a própria editora, né? No caso a Camila. Então é como a gente reposiciona esses lugares que às vezes parecem tão fixos, como o videodança bagunça isso. E é importante a gente olhar, né, a trilha que vem depois do movimento já pronto, do movimento já coreografado, como é que faz isso, né? Então é o massa de trabalhar com videodança, é exatamente tu interromper esses papéis mais fixados da dança. Eu tava pensando que Pegando o para gancho algumas no que pessoas. o pessoal, desculpa, Fala. pegando o gancho no que o pessoal estava falando, eu acho interessante nesse processo todo a interpretação que cada um dá às figuras, né, em estudo. Eu só fui entender a interpretação da Bruna do encosto quando ela me pediu o figurino do encosto, porque até então eu não sabia como isso seria representado numa dança. Acho muito interessante essa tradução, né, de uma coisa que eu acho que eu não sei se vocês devem saber, ou a Bruna, eu não sei se os evangélicos têm se eles visualizam, eles têm uma identidade do que seria o encosto, né? E ver isso traduzido numa figura é uma coisa bem, bem interessante também. Acho que tem uns temas aí. Bom, sobre a videodança é isso, né? O que eu ia comentar é que para algumas pessoas, até da própria assistência lá, a Robertinha da usina foi fazer assistência comigo, a Luli e a Sara, que é a galera da dança também. Aí teve um momento que a gente foi nessa locação que é uma ruína mesmo, aberta, e a gente chamou as gurias para também fazer uma segurança, assim, cuidar de objetos, enquanto a gente ia na parte de dentro da ruína. E foi lá que aconteceu pelo menos metade das cenas, assim, e para quem via a gente gravando, e as gurias também não conheciam aquelas cenas, parece que as coisas não estão acontecendo, porque tu faz uma célula aqui, tu quebra, né, vai lá dentro, faz uma coisinha ali, então onde é que surge a dança? Então é bem isso que a Xanda fala, é um encanto que surge muito no timing, assim, muito, né, no milésimo de segundo ali na decisão do vídeo, e isso é muito incrível, assim. Por isso que eu elogio tanto a esse know-how da Camila, assim, e do Takeo, que estão super aprimorando, que é sacar, né, a necessidade da dança. Mas eu fico pensando que o que a gente fez aqui se aproxima muito de uma video performance, porque quando eu falo para as pessoas que eu sou bailarina, as pessoas já imaginam, tipo, eu dançando e levantando perna e não sei o que, sabe? Umas coisas muito. Um estereótipo meio tradicional, assim, da dança de palco, né? E aqui o gestual que a gente fez, que eu busquei, que eu consegui chegar, na verdade, é um gestual muito simples, no fim das contas, né? Então a gravação é tipo 30 segundos de um gesto daqui, sabe? Uma coisa que é muito simples, porque representar essa galera é uma coisa meio difícil, assim, tipo, representar o movimento do crente, o movimento do encosto. São coisas que, tipo, o movimento do crente é uma coisa muito espontânea daquela pessoa que tá lá na igreja, e algumas tarefas e alguns sinais meio incomum, assim, né? Isso aqui é meio clássico, as mãos na cabeça, isso aqui é uma coisa clássica de quando expulsar, né? Sai, que o pastor manda. Então tem gestos, são muito poucos,
e tem a ver com os códigos, assim, que são daquele ritual mais espontâneos. E a dança mesmo, sabe, as coisas que eu inventei são formas de figurar um imaginário das pessoas desse ritual aí, que é pensar como é que, porque se elas, é uma coisa até interessante perguntar para as pessoas que estão na igreja, né, como é que elas imaginam o encosto, o que ele faz, como é que ele se mexe, ele é humano, não, tem uma forma humana, como é que é o espírito, porque, né, eu tive que inventar isso em cima do que eu vejo, colocando um figurino que era meio trapo, para dar uma ideia de, sabe, a coisa meio infernal, assim, que é o lugar sabe, lugar da perdição e da ruína mesmo, é um lugar muito psicológico, né, esse. Então, isso de criar uma imagem para essa galera também, para o imaginário dessa galera também é uma coisa muito delicada, né, né, como é que eu fujo do estereótipo, né, e ao mesmo tempo criar o lugar dos Exus ali, foi de uma forma meio alegórica, né, com alguma coisa que eu frequento, comecei a frequentar terreiro de Umbanda muito com esse olhar da dança, de olhar a performance das pessoas e me encantar, muito em função do ócio, que era o meu projeto anterior de videodança. Então, eu não botei a saia preta, a saia vermelha, a capa preta, eu botei uma roupa da usina que servia, sabe, ela servia para sugerir esse lugar, né? E a gente fez uma cena bem longa e bem linda com os Exus, mas que ela ficou muito central no vídeo, a gente resolveu deixar ela bem curta, assim. E eu achei, nos doeu, mas eu achei legal a decisão, porque também tem todo um lugar, por mais que tenha a questão de branco frequentar terreiro ou não, é um lugar que fala muito sobre a cultura negra, então, sabe, o tamanho que ficou a coisa ali no vídeo, eu acho que não tem essa coisa da, tipo, da apropriação, né, sabe, representação exata e tal, foi uma coisa para, olha, essa figura aqui surge daqui e ela vai virando aquela outra figura que é o encosto, e que é uma coisa que na cabeça das pessoas, elas, acho que esse próprio desconhecimento dessa relação, né, de uma entidade e outra, porque, né, ela forma esse imaginário meio difuso, né, de como é que é a caracterização do mal, por que ele se parece com o Exu, o que isso significa, né, então, enfim, a gente teve um trabalho de construção de imagem dentro de um universo que usa muito poucas imagens. O templo evangélico é um quadrado, assim, um salão, não tem imagens como tem a Igreja Católica em todos os lados, pinturas e quadros, representações, a Igreja Evangélica, ela trabalha justamente com a não imagem, a não representação, e sim com a palavra do Evangelho. Então tinha essa coisa de partir da palavra, usar a palavra e, tipo, inventar a imagem da coisa, né? Muito isso. Vou responder aqui a pergunta do Thiago, e aí tá isso, olhei a Joana agora aqui na tela e lembrei que eu fui consultando, porque as gurias da usina, a Ana Langoni está fazendo trabalhos, né, de resgate da ancestralidade negra e de lugares de Pelotas aqui, então ela está fazendo performances muito pessoais, assim, com as entidades, com os orixás, quer dizer, Iemanjá, Oxum, e aí o meu trabalho também acaba, por contraste, dialogando com dela, então foi alguém a quem eu perguntei muitas coisas, consultei para perguntar se o texto que eu estava fazendo estava mais ou menos ok, se não estava ofensivo, e ela me ajudou a editar algumas coisas. Então, entendo que isso, sabe, essa pessoa tem um lugar onde ela pode falar, né, vestir esse lugar dos orixás, e eu não. Então, o que eu posso falar é de como eu estou olhando para essa apropriação, né, da evangélica, dessas figuras da cultura negra, de uma forma muito pejorativa, e desenvolver a minha narrativa em cima disso, né. Sim, tem a presença da Umbanda, que a Alice falou, e ficou muito interessante. Eu achei que o Gustavo botou os tambores no momento da crente, né? Em vários momentos, que aí eu acho que serve como essa coisa de fundo, assim, do imaginário que é do outro e que, ao mesmo tempo, embala essa narrativa do imposto, né? Muito Pelotas, com certeza. Tiago, agência do jubilado, ok, escrivaninha, altar, politeísta, com xícaras de chá. Chamou a atenção os objetos dispostos na última cena. Pode dar uma letra sobre aqueles nichos de objetos cênicos? Sim. Então, é muito legal, assim, porque uma coisa que a gente
que eu não tinha lembrado até então, que a mãe pode comentar também, é que a minha avó era evangélica. Eu não sei quanto ela frequentava e tal, igreja, e como é que ela, né, como é que era o proceder dela. Mas é claro que aqui a gente está falando sobre igreja neopentecostal, né, que tem esses rituais que são bem midiáticos, assim, né, e a igreja de outras linhas, ela tem outro proceder. E aí, então, eu tinha uma Bíblia, a Bíblia era da minha própria avó, e foi uma coisa, assim, muito interessante como, tipo, ela chegou, a gente não planejou, mas ela combinava com figurino, até a tabela de cores da Bíblia combinava com figurino. E aí, então, tipo, eu fui escolhendo, justamente conversando com a Xanda, fui vendo que a gente tinha muito poucas imagens para trabalhar, muito poucos simbolismos, assim. Mas uma coisa que a pesquisa acadêmica, bibliográfica me trouxe, é que a igreja evangélica neopentecostal e pentecostal, diferentemente da católica, da cristã católica, né, ela tem uma abordagem muito mais pessoal, assim, de ir na vida daquela pessoa, interferir na vida, é muito mais individual o atendimento da igreja, e isso faz com que ela cresça muito. Porque a cristã, ela acho que o próprio discurso e a relação do padre com os fiéis é mais pessoal em geral. E no evangélico, o pastor tem uma relação muito pessoal com o fiel. Então a gente escolheu vários objetos pessoais, assim, para falar sobre vícios. Tipo, tem remédio ali, tem cachaça, tem dinheiro, porque uma das bases da pentecostal, né, é a teologia da prosperidade. Então tem muita coisa de estar na igreja e buscar ascender socialmente de alguma forma, sabe? Então tem objetos muito pessoais, tem identidade, tem carteira de trabalho, tem o título de eleitor, que são coisas que eu achei que botei objetos que realmente tinham conexão com as questões de origem e as questões que eu fui descobrindo no caminho, assim. Então fala um pouco sobre esses objetos de vício, tem uns saquinhos ali, meio sacolés de suco de uva que eu peguei numa sessão de descarrego, tem um monte de coisa pequena, assim, que é esses objetos da vida pessoal que são meio que uma ponte material dessa relação da crença, né? Tem a Bíblia e tal, e não lembro o que mais, mas é isso, principalmente, né? Documentos, cachaça, cigarro, foi uma das poucas coisas que a gente conseguiu desenvolver enquanto elementos cênicos, que foram todas para essa cena final. E acho que é isso das perguntas. Não sei se eu deixei de responder alguma, mas aí com vocês também comentar, enfim. Oi? Sim. Bom, essa cena final aí, a gente acho que surgiu da Xanda. A gente estava lá na Baronesa um dia ensaiando. A gente se encontrou presencialmente com a Xanda uma vez, com a equipe uma vez antes da gravação também. A gente foi lá no lugar, explorou um pouco, né? Então, no ensaio presencial que eu fiz com a Xanda para mostrar algumas coisas, eu mostrei esse movimento do encosto, e aí ela trouxe a figura da galinha. Me corrige se eu estiver errada, Xanda. Vamos ver se a lembrança tá certa. E a gente começou a pensar em galinha, que é essa coisa retorcida, assim, meio, sabe, a galinha quando tá desconfiada, assim, anda devagar e fica. Então, a Xanda puxou essa imagem da galinha. E aí a gente, tipo, tá, vai, né, vamos fechar nessa imagem como uma linha de movimento, né? Para pensar o movimento a partir dessa curvatura de corpo, forma de andar e tal. E aí, eu não sei em que momento, mas a Xanda falou, tipo, e se tu estiver nua no final e pendurada, sei lá. Porque na Umbanda, a galinha, o galo, né, ele é um dos objetos, dos elementos rituais, né, de benzer, de fazer oferenda e tal. E aí, isso aí já era o gancho, assim, tipo, bom, a galinha surge para a Xanda olhando o movimento, e a galinha ela é um objeto da própria Umbanda, né, um objeto ritual. E aí eu pensei, tal, o que se faz, né, com essa galinha? Então tem um pouco dessa ideia de acaba parecendo uma oferenda aquela cena final ali, né,
que, na verdade, a narrativa toda ela vai levando para esse lugar, sem ser ter uma linearidade exatamente, né? Tipo, acontece isso com o fiel, depois aquilo. Não, é a relação, o crer, e esse encosto puxando para baixo, na cena de chuva, na cena cinza, e a pessoa, né, subindo a escada com a Bíblia, assim, sempre, tipo, como um guia, né? Tapando o rosto como um guia, como se fosse esse caminho único, né? E aquela cena da ascensão lá em cima, né, daquela fiel, supostamente tipo, num lugar onde ela almeja, né, da ascensão, né, simbólica. E aí logo vem essa cena de cima em que esse corpo tá, né, o visto de cima tá embaixo, porque dentro de toda essa disputa simbólica, né, de bem e mal, céu e inferno, enfim, ascensão, e tem esse corpo, né, dessa pessoa disposto a esse ritual e de certa forma vulnerável. Então esse corpo ele é meio que o objeto de disputa, né? Sabe, pensando em disputa de consciências, né? Disputa de desejos, disputa de, né? Pensar nessa pessoa que dá o seu tempo de vida, sai de casa, pega um ônibus, vai lá na igreja. Essa pessoa que está ali junto com tudo que ela coloca na roda, ela se coloca, né, nessa disponibilidade. Então eu acho que a nudez tem essa função de mostrar certa vulnerabilidade da pessoa que quer estar nesse lugar e que precisa estar nesse lugar, né? Então, um pouco essa fragilidade humana mesmo, da necessidade, né, da busca por um lugar de amparo, enfim. Eu acho que são essas metáforas básicas, assim, que estão em jogo. A Joaninha aqui, já vimos 3 vezes. Que bom. É uma oferenda evangélica, né, que a gente acabou fazendo, no fim das contas. E é isso, eu não sei se tinha alguma outra pergunta do Guto, sobre alguma cena. Acho que tinha Dani Ricarte também queria perguntar. Dali, Dani. Eu? Estão me ouvindo? Beleza. Na verdade, eu queria saber da faseção da videodança em si. Explico-me. Eu queria saber se primeiro tu coreografou coisas a partir do tema e depois você pensou isso em cenas e criou mais ou menos como seria o roteiro dessa videodança acontecendo, ou se você fez o contrário, primeiro você roteirizou e depois você colocou corpo nisso, tipo, primeiro tu criou, sei lá, uma historinha, né, não no sentido de historinha linear, mas no sentido de vai acontecer isso e depois isso, mais ou menos num roteiro, quero essa cena, meu corpo fazendo isso ou aquilo, mais ou menos que ordem isso aconteceu, assim, como é que funcionou para ti? Beleza. Vamos lá, a gente, né, conversando sobre as obras, o que a gente vai se balizando. A Dani, a gente já trabalhou junto num trabalho. Adoro trabalhar com a Dani, saudade. E loucaça, parceiro, nos ensaios maravilhosos. Então, a necessidade do roteiro, né? Porque quando a gente começa a falar em videodança, em experimental, trabalho experimental, tu pensa, tipo, sabe? E aí, uma das coisas que o Gustavo e a Camila falaram é isso: quanto mais experimental, mais controlado tem que ter todos os elementos para tu poder improvisar em cima, né? Então, esse momento por onde eu começo, cara, é muito difícil. É óbvio que, tipo, entrei em crise, eu pirei, e aí quando eu começo a pirar, eu começo a ler e produzir coisa, e nada, é um monte de texto, assim, que não vai para lugar nenhum. Tá, vamos focar. E aí eu tentei começar a focar, assim, no que eu precisava entregar para as pessoas, porque a Camila queria saber o que ela ia gravar, ela precisava de imagens para ter noção do que ela ia fazer com o vídeo, e eu, ao infinito, assim, na pesquisa acadêmica, né, e demorando e tal. E aí, eu não lembro qual foi a primeira coisa que eu fiz. As primeiras coisas que eu fiz foram pensando uma relação base, assim, né? Achando meio estereotipado, assim, mas tipo, tá, vamos lá. Que é pensar, sei lá, a relação cima e baixo, céu e inferno, a ascensão e o corpo do encosto e tal. Comecei nos lugares tateando, assim, improvisando de forma solta.
ia gravando os ensaios e mostrando para a Xanda, e a Xanda diz, tipo, né, de um vídeo de 5 minutos, aqueles 5 segundos ali eu gostei, desenvolve aquilo. E aí eu comecei a ir um pouco, né, onde a Xanda achava que tinha potência de movimento. E aí a pesquisa de texto realmente foi trazendo elementos-chave assim, para o roteiro. Tipo, olha, tem essa relação, tem essa, sei lá, essa coisa aqui que é mais complexa da contradição, como é que eu represento isso? Aí eu fui buscar o gesto, indo numa sessão do descarrego mesmo. E aí eu comecei a fechar, olha, tem esse gesto, tem esse aqui, que são o gesto do crente no ritual. E aí eu fui fazendo o roteiro surgiu só depois, na verdade, mas foi precisando, assim, tipo, a gente foi na locação um dia, eu, Takeo e a Camila, e na locação tem aquela cena, aquela parede, né, que tem aquele buraco, e daí também já surgiu a da cena, então foi surgindo um pouquinho daqui, um pouquinho. E aí as coisas foram sendo fechadas, quando eu ia mostrando pra galera, ia sendo fechadas, tipo, o pessoal dizia, esse movimento se aproveita, sei lá, e eu ia fechando então numa cena, tipo, na cena que eu tinha muito pouca coisa à mão, assim, só que eu sabia que eu tinha os objetos cênicos, e aí a gente falou, vamos fazer uma cena jogando os objetos, sendo jogados no meu corpo, e então, me pendurando nas pouquíssimas coisas que eu tinha, assim, de elementos disponíveis, eu comecei a criar, tipo, células. E aí, criando as células, ia mostrando para a Xanda e para a Camila o que tinha. A Camila foi me perguntando como é que a gente ordena as coisas. Ela me ajudou muito a ordenar o roteiro e dizer, bom, então isso fecha uma cena, isso fecha outra. E o roteiro foi surgindo dos vídeos de ensaio que eu mandava, né, das linhas que a Xanda, né, tipo, extraía. Eu ia aprimorando e tal, fazendo mais ensaios gravados. E deixa eu ver, lembrando as cenas agora. A figura do encosto, ela teria que ter em algum momento, então eu treinei assim basicamente com trilha do Metá e com trilha de batuque, assim, pensando que se eu fosse dançar a música do Gucci, o encosto, né, o pessoal ia adaptar meu movimento depois para essa trilha. Então a galera que montou o vídeo montou com as trilhas dos meus ensaios e depois o Gucci criou em cima do resultado visual. Mas isso, assim, veio um pouquinho de cada lugar, né? E o roteiro veio depois e foi sendo modificado para manter o conceito, né? Mas o roteiro ele foi chegando, né? A gente partiu de de lugares e o roteiro foi chegando. Acho que tem também uma coisa que é interessante, que mesmo que seja videodance, a gente pensa coisa já fixa, tem também o roteiro que se cria quando se está na locação, né? No momento que tu filma, né? Então, acho que isso também foi modificando bastante, assim, por isso que ela fala que é importante ter a coisa quanto mais cerceada, assim, mais fechadinha possível, porque quando a gente foi filmar, a gente foi escolhendo coisas diferentes também. Olha, isso aqui pegando desse jeito fica mais interessante. Surgiu uma cena na hora, assim, também, vamos fazer isso aqui é muito legal, e a gente ainda não tinha pensado nisso. Então, também a coisa da presença de toda a equipe lá, pensando junto, também surgiram coisas, assim. Então, elas tinham um roteiro definido já, a Bruna e a Camila, mas chegou na hora também, a gente deu uma modificada e depois na edição, de novo, deu mais uma modificada. Então, é realmente uma coisa que é um roteiro que é bem processual, assim, né? E depois com a música também deu uma modificada. Então, sabe, ele vai acontecendo à medida que ele vai se sucedendo também.
Confiro a vibe do Rafael, porque assim, teve isso também, né? Eu já estava bastante, era bastante viciado, assim, de ver vídeo, ainda tenho o vício limitante de olhar muito o movimento e ter que aprender a olhar para a linguagem, né, do Gustavo e da Camila, né, e do Takeo, que é, isso aqui funciona, um segundo a mais, sim, não, né, porque eles decidem sobre isso o tempo todo, e o Gustavo também, porque também trabalha com vídeo, e eu vejo as coisas e acabo, tipo, se o movimento com o tempo e fica um pouco mais de vídeo, um pouco menos, às vezes pra mim é, tipo, não, tá bom, assim, não, mas aqui, ó, ali, aqui, então teve, assim, um olhar muito acurado para pro timing, assim, de cada coisa, que foi muito importante, né, que às vezes até, né, para quem está na direção, que não significa nada, né, vai passar batido, porque também eu sou, né, trabalhei muito pouco com videodança até o momento, desde 2012 isso começou a chegar a Pelotas através de cursos pela universidade, outras coisas, então ainda tem um olhar muito amador para o vídeo, né? Então é isso, são coisas que, como a Xanda falou e o Gusto está falando agora, acontecem, a criação acontece o tempo todo, né? A decisão da criação ela acontece até o final, né? E isso é muito legal, assim, de ir acompanhando. O jeito como no final do processo eu já não. Eu terceirizava a decisão, eu digo, decidam entre vocês. Não cabe mais eu achar, sabe? 2 segundos a mais, pra mim, o vídeo já tá lindo há horas, então, tipo, o pessoal foi decidindo porque também tem muito mais know-how, assim, né? De como 1 segundo a mais vai dar um impacto a mais ou não, enfim. Se quiser acabar, Gustavo, né? Te peguei teu gancho aí só. E acho que o que rolou também que foi legal foi muita confiança no outro, assim, sabe? De, não, a música é contigo, a edição é com a Camila, sabe? De apostar naquilo que o outro estava propondo, assim, não ficar limitando e cerceando demais, assim, isso foi legal. E a Bruna conseguiu lidar com isso muito bem, assim, de todo mundo conseguir fazer o seu trabalho no seu máximo, assim, acho que isso é uma das qualidades da nossa diretora, assim, em geral, a pesquisa é dela, mas, sabe, impulsionou todo mundo, assim, a querer criar e querer acrescentar coisas e se colocar, assim, isso foi muito legal. Tem toda uma questão aí de forma de trabalhar, né? Que eu também aprendi muito nos trabalhos em grupo, porque a forma que eu mais me adequo a trabalhar é em grupo, porque eu dancei desde sempre, e desde quando era hobby a gente já tinha, sei lá,
já coreografava junto, já fazia coisas muito juntas, assim. E ao mesmo tempo eu tinha coisa do jazz e do ballet de idealizar uma dança, tipo, às vezes tá deitada, quero fazer um movimento assim, tipo, pensar um movimento e querer que quando eu fosse para a sala de ensaio a coisa saísse tal qual. E esse processo, nos últimos anos, eu super rasguei fora, assim, tipo, ver que eu até posso fazer um trabalho assim que outro, mas que quando tu tá em equipe, né, já numa equipe que é só da dança, a coisa, ela já vira, né, o diretor pode ter uma ideia, mas a coisa, obviamente, no duro, ela vai ser outra. E quando tu tem profissionais diferentes trabalhando um trabalho, né, tu tem ou um diretor que vai prezar muito bem a ideia e desenhar, assim, cada forma de trabalhar do outro, ou tem né, essa ideia de que, tipo, velho, pega isso aqui e faz o que me propõe algo, né? E eu, porque ainda tô aprendendo a linguagem das outras pessoas, né? Tipo, vídeo, né? A minha mãe, ela disse que a gente mora muito junto aqui e ela disse que sentiu um pouco de falta de diálogo e tal. Então, até para passar a ideia do cartaz para minha mãe, eu, tipo, não, faz aí. E em algum momento eu disse, não, isso aí não. Ela, mas tu não me disse. Eu, não, mas eu quero, para mim o cartaz é uma foto, não é uma criação de imagem. Ela começou a criar e tal, isso há 2 meses atrás, sei lá. E aí, então, às vezes, tipo, até para passar minha ideia, não dou conta de, né, passar bem. Eu acho que eu não tenho ideia, mas na verdade eu já sei o que eu quero, mas não expresso bem. Então, até por isso, por não ter um controle exato da linguagem do outro, dos códigos e das possibilidades, eu, né, botei, né, esse projeto andar com pessoas que eu já sabia que tinham muito um repertório muito, sabe, uma identidade poética muito clara, assim, que saberiam propor algo em cima de linhas, assim. E é muito legal trabalhar assim, porque, obviamente, a minha ideia original, né, mudou muito, mas mudou para algo que eu né, adorei, no fim das contas. E para mim é isso, assim, esse, um pouco de desapego também e um pouco de ter uma ideia que ela é semi-estruturada e vai acontecendo, né? Tem perguntas aqui do Vinho, eu não sei se ele quer dar uma letra sobre. Eu não entendi muito bem se é a dimensão do personagem que ele perguntou aqui, ó. Aproveitando o papo acerca do corpo, da dimensão dessa performance, videodança, é o espaço da locação ou é a ideia do personagem? Entendeu? Bruna, posso tentar verbalizar de uma maneira mais clara. Então, para a construção do videodança, eu queria saber se você encarou o encosto como essa condição de atravessamento no corpo enquanto algo potente ou como algo a ser expurgado. Porque tem toda uma narrativa acerca do corpo, como ele vai se construindo diante desse encosto, dessa possessão, até chegar um momento que esse corpo é, querendo ou não, um corpo outro. Que ele assume uma outra dimensão, que não é aquele da religiosidade sacra. A partir de uma dimensão, pela leitura que eu fiz, como se fosse de uma profanação do próprio corpo. Era por aí que eu estava querendo saber como que vocês encararam isso diante da performance. Muito bem. Então, esse encosto, a gente conversou muito sobre como faria, né, o nome do videodança é O Ritual. Então, poderia se pensar que se encenaria o ritual tal qual, o corpo que recebe, que daqui a pouco expurga e tal, né? E a Xanda sugeriu, em algum momento, que a gente fizesse uma cena dentro da música mais rápida, a cena da música inicial do Gustavo, a eletrônica, que era porradona, assim, de uma cena em que não teria a coisa do tipo, sabe, da pessoa crente tendo espasmos, ou enfim, se agachando e tal, e sim, tipo, só uma coisa dura, parada, de fazer uma contraposição dura, assim, do movimento cessar, seja qual fosse, e a música, né, infernizando, assim. A gente pegou, no fim das contas, né, abriu mão dessa ideia, pegou a cena inicial, que é a coisa da influência, né, dessa energia, porque quando a gente vai pesquisar um pouco sobre leituras, né, psicológicas, principalmente sobre esse ritual, a gente vê que a questão do gesto e do toque, ela condiciona muito a autossugestão da pessoa, de estar
sucumbindo, de estar recebendo, de estar, então, a palavra, sabe, o toque, a pressão, essas coisas influenciam muito. E então a gente pincelou esses lugares, não tem uma narrativa assim, tipo, tem um momento que a câmera entra assim na personagem da crente, que seria supostamente uma possessão, mas na próxima cena ela não está possuída, né? Então são essas coisas, elas entram muito como inserções, sugestões de movimentos psicológicos, né? Não entra como uma linearidade, agora foi possuída, agora ele saiu do corpo. Então a narrativa acaba sendo sobre essa disputa simbólica, né? A disputa por esse corpo, né? Então são várias coisas que vão sendo ditas a respeito do corpo da crente, porque se tu for pensar, eu fiquei olhando isso, a gente não planejou, mas numa própria cena do encosto aparece o meu rosto, assim, sabe? E isso é interessante porque, tipo, no fim das contas, o encosto é a própria crente, né? Se for pensar, isso é isso, né? Não é para ser, né, tão literal assim, mas se vê que é a mesma personagem, a mesma atriz, performer, né? E isso é interessante porque o encosto não deixa de ser uma coisa que, tipo, na igreja, não existe o figurino, né? É a pessoa que está ali assistindo o culto e de repente ela incorpora, é possuída. Então, é a pessoa que é o encosto. Ela recebe, ela está lá. Então tem isso, assim, o encosto ele é uma instância de disputa deste corpo, né? Que a ideia de este corpo pertence a este ritual, ele aceitou, né? A pessoa ela recebe o encosto, ela é possuída pelo encosto no momento que ela aceita as condições daquele ritual e vê aquilo acontecer tantas vezes que daqui a pouco é ela que sente, né? Porque para a psicologia o que acontece é isso, é uma autossugestão, né? Talvez se eu fosse num terreiro de Umbanda pela primeira vez na vida, sem conhecer como é que eles funcionam, eu não saberia como, eu não incorporaria porque eu não saberia como se incorpora, sei lá, né? Dentro de uma leitura bem científica, né? Vamos dizer assim. Mas existe toda uma questão comunitária, né? De transmissão também de saber e do saber desse ritual, né? Seja qual for que eu vou participar e aquilo vai me atravessar no momento em que eu sei quais são os códigos que estão em jogo, né? Para mim é um pouco isso que acontece, assim. Não sei se eu te respondi, se tu quer desdobrar essa pergunta também. A Alice, enfim, a Alice falou aqui, vou ler a pergunta dela agora. E o Rafa tinha perguntado também sobre o encosto. Se tu quer comentar também, ou complementar a pergunta. Eu estava pensando aqui nessa relação do imposto, não como. Eu estou pensando como é que falaria isso para não parecer como se fosse uma crítica, né? Mas, assim, quando a gente fala do imposto pela visão do crente, ele é bem essa. Eles constroem essa visão a partir do que eles acham ruim, né? O que eles acham, o que eu acho ruim? O que é ruim. Aí eles pegam aquela figura da pessoa recebendo uma entidade na Umbanda, que eles acham que é ruim, aquela contorção, e levam para o encosto. Aí criam esse personagem, esse cenário, esse ritual, né, em cima disso, né, das coisas que é ruim. E aí eles representam dessa forma, o que não é uma coisa legal. Tipo, o crente ele vai lá, pega a Umbanda e a Umbanda é uma coisa ruim, o ritual da Umbanda é uma coisa ruim. Aí eles levam aquilo para eles. E quando a gente representa o crente ou essa visão do que é encosto, a gente acaba caindo nesse lugar comum também, do encosto sendo uma coisa maltrapilho, feio, obscura. Quando eu penso muito em encosto como uma pessoa super elegante. O encosto é uma pessoa erudita, super inteligente e elegante. É aquela pessoa bem desgraçada que você nunca vai saber até ela já tá pendurada no seu ombro ali, assim, tipo, tu olha e, opa. Porque quando a gente já vê o feio, né, o diferente, a gente já se afasta, toma aquela distância, né? Opa, aquilo é muito feio, muito obscuro. Então, quando é uma coisa mais agradável, ela vai se aproxima muito mais e consegue tocar a gente, né? Então, assim, eu vejo muito o encosto como uma coisa bonita, super elegante, erudita, que chega próximo da gente, sussurra no ouvido, aí já era, fudeu, né? Já está incorporada ali no problema. E expurgar esse encosto é pior ainda, porque como é que tu vai expurgar
uma coisa super elegante e bonita, não tem como, tu fica até na dúvida, nossa, não vou expurgar não, é encosto, mas é tão bonitinho, né? Tem essa dificuldade. Então, assim, mais, eu estava pensando nisso, né? Quando a gente sempre pensa no encosto, a gente acaba caindo nesse lugar comum do próprio crente, né? Do, da coisa feia, do maltrapilho, do obscuro, não sei, tipo, sei lá, tá divagando aqui nos pensamentos sobre nossas interpretações sobre esses objetos, esses símbolos, né? Eu faço uns trabalhos, por exemplo, de máscaras que as pessoas sempre enxergam como chifres, dentes, e falam, nossa, eu brinco muito dos capirotos e tudo, que quando não são, mas não fala esses capirotos de demônio, mas não são demônios. Ah, porque tem chifre, ué, a vaca é demônio? Rinoceronte é demônio? Não é. Então, tipo, sabe, essa dimensão que a gente tem do chifre, já imaginar num não animal, assim, tipo, numa pessoa, como uma coisa ruim. Quando a gente tinha, sei lá, os chifres era a representação da sabedoria, da iluminação. Então foi transformado numa coisa ruim, sabe? Então, assim, o encosto, por que que encosto é feio e maltrapilho, né? Por que que a gente já imagina logo uma coisa obscura, né? Uma coisa contorcida? Não sei, eu vejo o encosto como uma coisa muito elegante, bonita e erudita. Perigosíssima. Posso falar sobre isso um pouquinho? Bruna, não sei se tu quer falar. Eu acho que isso foi uma discussão que a gente teve, eu e a Bruna, a gente conversou bastante sobre isso, assim, e com o estudo dela, a partir do corpo disso, né? Como que a gente dá corpo a essa entidade, assim, e o que que acontece com esses diferentes lugares que ela estava abordando, assim, né? O que que acontece a partir dessa visão da crente, a partir dessa visão de uma pessoa mais relacionada às religiões africanas, né? E foi exatamente nesse giro que a gente entrou, assim, nesse conflito, assim, né? O encosto para crente é o expurgar, eu quero tirar, né? Esse corpo, né? Eu quero tirar daqui. E o da religião africana é mais eu convido o encosto, eu quero ele comigo, né? E há uma relação, de qualquer forma, de um corpo que se abriu para o estranho, né? Pensando o estranho não como feio, mas o estranho, aquilo que não é de si, né? Não é do seu corpo, mas que invade o corpo, né? Que transforma. E por isso mesmo acho que a Bruna traz a questão, a gente falou muito da coisa do figurino, desse figurino todo do preto, mas e tem a coisa da saia colorida também, como esse contraponto, assim. Então a Bruna chegou a cogitar, pensar, esse figurino preto ter a saia colorida por dentro, né? Porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem essas duas relações dependendo do corpo, o que o corpo quer fazer, né? Se o corpo quer expulsar ou se o corpo quer receber. Então isso é interessante que tu traz, Rafael, porque tem a gente conversou muito sobre isso e eu acho que é um dos lugares que talvez a gente queira tocar com o avanço da coisa também, com o avanço do processo, assim, porque eu fiquei muito estimulada por isso também, por essas duas possibilidades corporais mesmo, em relação a essa entidade. E uma coisa que eu quis trazer, assim, a gente acaba fazendo contraposições bem demarcadas, né, e esse encosto ficou com uma coisa meio estereotipada, porque eu acho que tem, assim, nos mitos e até histórias infantis, sabe, a coisa da bruxa má, que ela aparece inicialmente como uma mulher bonitona, eu acho que tem essa dimensão que o Rafa traz, e tem essa dimensão que o Rafa traz, me lembrou do filme A Bruxa, em que o Baphomet aparece como uma voz sedutora, assim, né, para a menina, né, o demônio em si, o Baphomet que eu chamo, o bode, né, mas tem a coisa do o mal seduz, né, e só assim para as pessoas cometerem mal e poderem ser culpadas, né, no fim das contas, para a igreja. Então o mal aparece como algo seduzente, sedutor, de certa forma, mas no imaginário dessa comunidade, o mal é aquilo que elas não conhecem, que elas nem talvez saibam explicar direito, mas quando falam em Exu, para boa parte dessas pessoas, bom, segundo algumas referências, muita gente frequenta Umbanda
e igreja, né? Então as pessoas meio que, eu não sei como é que elas organizam essa informação na cabeça delas no fim das contas para explicar o encosto para elas mesmas, entende? Porque fica claro, né, nos estudos que a referência, a origem dessa corporalidade é as entidades da Umbanda, né? Então a gente acaba fazendo oposições bem simplistas, né? Mas que elas são estereótipos que eles estão ativos, eles vigoram de fato, por mais que para quem está de fora não faça tanto sentido, pareça simples demais, de dentro as coisas realmente funcionam. E eu acho que esse maltrapilho aí, eles têm essa... eles não organizam. Essa imagem do maltrapilho, ela tem muito aquela coisa até o medo social do mendigo, sabe? O morador de rua, que é tipo, velho, isso não é do meu universo e ele pode, eu não sei o que uma pessoa dessas pode fazer se chegar perto de mim e me oferecer perigo, sabe? Assim para mim, a visão que as pessoas podem ter da cultura que elas não conhecem, que é a cultura, né, da Umbanda, porque sempre pra gente apareceu como algo mais demoníaco e é como o desconhecido, né? Quando tu não conhece, é uma coisa que tu não sabe nem figurar direito. Então, por isso ele fica meio desfigurado, com uma coisa que não é nem preto, nem é um monte de cor escura. Quando eu falei para minha amiga, a Langoni, justamente da usina, que trabalha os orixás nas performances dela, e que, né, trabalha ressignificação em várias frentes, assim, eu falei, o figurino vai ser preto, e ela perguntou, por que não branco, então? E aí eu fiquei, ai, meu Deus, né, para fazer o contrário, já falou em Ku Klux Klan, e eu digo, acho que não é por aí, sabe? Tem que ser escuro, talvez não preto, aí a mãe colocou várias cores escuras no tecido, né, do figurino. Tem que ser escuro porque na cabeça das pessoas a escuridão funciona como esse lugar do desconhecido, do inferno, Então a gente jogou realmente com estereótipos. E para falar sobre o lugar de onde isso vem, eu fiz questão de trazer a coisa dos Exus, que é a alegria, né? Tipo, é a cor, é a risada, é a dança. Então tem essa contraposição bem clara de Exus, talvez um pouco debochados, assim, uma coisa mais sarcástica, assim. A cena ficou curta, mas acabou sendo bem uma coisa meio meio sarcástica, assim, mas dá essa entonação da cor e da vibração para cima, assim, né? E esse Exu sempre, esse encosto sempre fazendo essa contraposição para baixo, mas indefinido, assim. Então, acho que a gente acaba inevitavelmente jogando com o estereótipo e com o imaginário dos outros, né? Para construir essa corporalidade aí. O que aqui mais? A Alice falou a questão da apropriação de gestos. Não tinha ideia que essa operação era possível na dança também. Naturalmente, pela minha formação, eu pensaria primeiro no Duchamp e outros referenciais das artes visuais. Adorei. Pois é, a questão aqui era, para mim, da criação de gesto, é tipo, eu fiquei pensando muito nisso. Eu vou mimicar simplesmente, né? Vou fazer o fiel, não, vou mimicar e a criação, né? Onde é que fica? E ao mesmo tempo, conversando com a Xanda, eu vi que tipo, a criação é o jeito como tu reorganiza essa coisa, né? Eu posso criar uma dança do nada, muito mais abstrata, e chamar de, sei lá, as pessoas criam coreografias, chamam de momento da paixão, o não sei o quê, ou criam coisas mais clássicas, mais conhecidas, com um personagem já conhecido, e elas criam de algum lugar o movimento de um outro lugar. E o meu movimento vem realmente muito da mímica, né? Da mímica de um imaginário e da mímica de um ritual, né? Tentei tirar um pouco do lugar da mímica, mas ele acaba sendo meio inevitável. E ao mesmo tempo, o gesto, né, mimicado, ele acaba sendo reorganizado para funcionar dentro da coreografia, né? Da videodança. Eu não sei se era algo por aí, mas sempre vem de algum lugar, né? A gente está sempre imitando os outros, sempre plagiando, sempre fazendo os mosaicos aí. A montagem é criação, é bem isso. E tem uma galera da dança que trabalha com a ideia do gesto cotidiano, né? A Débora Alemã trabalhava muito isso, que é pensar a dança não como algo fantasioso, fantástico, do gesto, da liberdade, e sim, tipo, olha, o gesto é isso aqui, eu pego uma caneta. E desse pegar a caneta, eu crio uma célula, crio um sentido. Então tem essa ideia do gesto também, né? Cotidiano e do gesto que vem da vida, né? Que mais, pessoal? Camilinha não vai se habilitar aí? Mocosada?
Eu acho que é um pouco parecido. E o Rafa é muito massa, que o Rafa é um parceiro de conversa, assim, Rafa mora no Rio, e a gente volta e meia conversa sobre o que cada um tá fazendo e tal. E o Rafa né, trabalha com escultura, e é alguém que está no olho do furacão ali, tudo que é treta política envolvendo igreja evangélica e milícia e tudo que é tiro cruzado. O Rafa, acho que recebe antes que a gente aqui no Sul, né? O Sul meio que copia as tendências políticas, né? Ou seja lá qual seja, que acontecem ali no centrão do Brasil, né? Então ele me dá muita letra também, a gente conversa, já vinha conversando sobre isso, assim, esporadicamente, e com outras pessoas, que é de onde vem o estopim da pesquisa, né? Mas eu acho que é isso, tem outros lugares para explorar, né, dentro desse universo. Um pouco, alguns lugares, o lugar que eu queria explorar inicialmente era bem mais porrada, eu acho que ele vai vir a acontecer, porque aqui eu estou falando do Fiel, né? Mas o estopim da pesquisa é justamente as lideranças políticas, e eu acho que a gente vai chegar nesse lugar em algum momento e fazer algo bem mais pesado, talvez, enfim, debochado, enfim. Tem roteiro aí para acontecer, mas a gente depende também de bandeira preta, né? Proibidão. Olha, Rafa, eu tô para te dizer que tu não chegou muito longe de onde a gente pretende no momento. Tipo, é isso aí. E eu acho que o Rafa vai ser um fornecedor aí de material, enfim, para a gente pensar também aqui, porque ele está mais no olho do furacão que a gente aqui no Sul. Mas, enfim, quem quiser também comentar, fazer alguma pergunta a mais, comentário, fica à vontade. São 21h40, eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final da conversa, mas vamos dar um tempinho ainda. Suporte de imagem à distância comigo. Perfeito! É isso, galera. Se ninguém mais tem pergunta, a gente vai finalizando. E eu acho que a gravação vai dar certo aqui. Depois a gente também vai disponibilizar essa conversa aqui, cheia de vai e vens. Mas é isso, agradeço aí todo mundo que também se dispôs a ficar com a gente até aqui, ouvir, e a gente vai também pensando, né, e inventando, né, se dando conta de coisas na hora, só depois digerindo, né. Mas é isso, agradeço a presença de todo mundo, da equipe maravilhosa que, né, acompanhou todas as loucuras, todos também atrasos, suspeitas de Covid, deu de tudo nesse processo aí, e estamos muito felizes com o resultado. E estamos aí para conversar em outros momentos também, em outras plataformas. Certo, meu povo? Sufocado agora pelo encosto, diz a Chay. É isso aí. Então tá. Uma boa noite a todos. Valeu. Beijos. E divulguem.